por que os homens estão fugindo das mulheres. Eu sei que o termo correto nem é fugindo, tem, né, um termo mais propício a isso, mas eles estão se afastando, eles estão tomando distância. E por que isso está acontecendo? Eu já tenho falado em vários vídeos sobre esse assunto, mas são assuntos que a gente precisa voltar sempre, trazer à memória, porque não esgota o assunto. É muito motivo. Os homens são provocados para serem gravados sem nenhum motivo, sabe, assim, colocados em situações medonhas, vexatórias, perigosas. Fora isso daí, não podem dar um presente, não podem se aproximar, às vezes não pode dar um sorriso, sabe quanta coisa hoje o homem não está, sabe assim, o corriqueiro, o lógico. Não, mas além disso daí, tem muita coisa pior. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações importantíssimas. Essas ações são a base mesmo do fortalecimento do nosso canal e do crescimento, da gente também se unificar, se firmar junto, para que a gente possa alcançar mais pessoas e mudar muita coisa. Tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de fazer agora está tendo uma importância tremenda nesse tempo. A gente provavelmente, por causa dessa liberdade da internet, que ainda, mesmo que meio cerceada, está mostrando a verdade, a gente está conseguindo limitar as forças do inimigo. Então vai lá, faz isso daí que, olha, é importantíssimo. Os homens são provocados e aí nessa provocação são gravados para produzir prova contra si mesmo, para deixar o outro numa situação melhor, mesmo que aquilo não seja devidamente a realidade. Por que os homens estão fugindo das mulheres? Porque se eles olharem, se eles derem um presente, imagina se aproximar para falar. Aí ficam cobrando assim, tem de ser cavalheiro, tem de ser bonzinho, mas vai o cara abrir a porta para uma mulher. Se ele abrir a porta para uma mulher, a mulher pode acusá-lo de estar querendo humilhá-la publicamente, diminuí-la publicamente. Olha, você presta atenção nessa condição. E, além disso, né, por que estão fugindo? Gente, o ativismo, a demonização, só mostrando os homens piores, que são pouquíssimos homens na sociedade, e esses homens, as leis abusivas implementadas não alcançam eles, porque antes que uma MP, que uma Maria da Penha chegue a um homem verdadeiramente terrível, ele já chegou primeiro, ele já fez o que ele queria e acabou. Depois o que virá, virá. É assim, o cara não tem respeito a nada. O homem tem de entender mesmo, incrustar na alma, que quando ele tem entendimento, já é uma ação, e essa ação barra o mal. Presta atenção aqui, por que os homens estão se afastando das mulheres? Presta atenção na fala desse moço, desse senhorzinho aqui primeiro. Você, o que você faz? Eu sou maloqueiro. Onde é que você mora? Na rua. E onde é que você veio? Em Porto Alegre. O que você fazia lá? O que você fazia aí? Nada. Só pescava, só. Só pescava. Era bom. Era. E como é que você foi parar na rua? Como é que você foi parar na rua? Por causa da minha esposa. Por causa? Botou 2 negocinhos perto de mim. Viu? Por que ele foi parar na rua? A maior população de mendigos, de homens, de pessoas sem um lugar para viver, é masculina. Fica desamparado nas ruas, sem benefícios, sem propagandas do governo, sem fóruns, sem ninguém tocar no assunto. Mas por que a maioria deles estão nas ruas? Você vai sair dessa, você acha? Não. Não vai sair. Você não tem esperanças? Não. Já estou com 57 anos. Como é que você está vendo o Brasil? Como é que você está vendo o Brasil? Uma porcaria. Por quê?
o desemprego, enfim, tudo. O que você aprendeu na vida serve hoje para alguma coisa? Não. Você se identifica com esse homem? Olha para a dor no rosto desse homem, olha a cara. Ele é a expressão viva do que muitos homens não conseguem demonstrar na sua expressão. A gente não consegue muitas vezes ver no rosto de um homem toda essa dor que esse daqui particularmente consegue mostrar. E eu creio que ele representa milhões e milhares de homens nesse tempo. Você acha que alguém, em algum nível, está realmente preocupado com você? Não. As pessoas que entrevistamos na rua acham que certas coisas desse país nem Deus resolve mais. Você acha isso? Acho. Como é que você se alimenta? Vou pedir nas casas, Como é que você faz as suas necessidades? lá no metrô. Sou neurótico, eu quero saber o que você vai fazer. Sobre o quê? Sobre a sua vida, você vai ficar assim? Vou. Já me acostumei com ela. Fale o que você quiser. O que você gostaria de dizer para as pessoas que te ouvem? Fale tudo que você tem. Tenha liberdade. Aqui você tem liberdade. Fala o que você quiser. Eu não tenho o que falar. Meu Deus. Já é esperado que a resposta dele fosse essa. Eu não tenho o que falar. Sabe? Porque ele nunca pôde falar. Ele nunca pôde se expressar. Ele foi jogado a essa situação sem nenhum direito. Então, por que será que os homens estão se afastando das mulheres? E tem situações que nem Deus resolve mais. Não, somos nós que temos de resolver. Deus colocou o homem para liderar. O governo, a liderança, já está estabelecida por Deus. E Deus não quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Deus não vai fazer o que nós temos de fazer. Tudo o que nós pudermos fazer, Deus nunca fará. Mas presta atenção em mais isso daqui, porque os homens estão fugindo das mulheres. Submissão da mulher? De uma perspectiva bíblica, sim. Tá. Então, isso significa que você quer que as mulheres continuem submetidas à violência doméstica dentro de casa, porque os maiores índices de violência contra as mulheres hoje são dentro de casa. Isso significa que você quer que as mulheres continuem apanhando, porque é isso. Quando uma mulher tá dentro de casa, sendo violentada, apanhando de um marido, e você acha que ela tem que se submeter, e você, além de tudo, é contra o divórcio, você não tá aqui defendendo mulheres coisa nenhuma. Quer ser conservador? Você disse aqui que você é conservador? Os conservadores, ao longo da história, foram contra o direito ao voto. Os conservadores, ao longo da história, foram contra o divórcio. Isso significa que se uma mulher estiver apanhando dentro de casa, você quer que ela continue lá. Então é ridículo da sua parte você vir aqui me dizer isso. Primeiro, submissão não tem nada a ver com criminalidade, com estar com um criminoso. E também a gente tem de pensar por que tantas mulheres falam que gostam de homens que estão nessa condição, que vão para essa direção. E aí, dentro dessa condição, você acha que essas mulheres elas estão junto na missão deles, trabalhando junto, ou elas estão subjugadas? Você acha que a mulher de um homem opressor, ela tem direito de fala? Ela vai poder, sabe? Ela tem controle sobre a vida. Quem vai passar a ter controle sobre a própria vida dela? Submissão não é a respeito de homens que estão afundados no mal. Submissão é homens que colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, que estão servindo a Deus e seguindo a Deus, que vivem para Deus, Cristo, ser o cabeça deles. E se Cristo for o cabeça de um homem, você não precisa esperar ser amada, porque você vai ser amada. Cristo entregou sua própria vida, mas você também, se você estiver submissa a Cristo, você vai ser capaz também de entregar a sua vida pelo outro, porque esse é o mandamento de Jesus, que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou, e ele entregou a vida. Então, submissão não tem nada a ver de estar vivendo com um criminoso, porque a maioria das mulheres não vive com um criminoso, vive com um homem trabalhador, com um homem normal, um homem que é capaz de entregar a vida por ela, que é capaz de silenciar, de calar, que não acusa,
que não condena, que não fala mal dela para as pessoas. Então, essa conversa subvertida do fundo do mais profundo do inferno é medonha e terrível. E outra questão, não é a favor do divórcio, não, porque você vivendo debaixo da unção de Deus, homem e mulher servindo a Deus, numa vida boa, por que você vai precisar de divórcio? Você precisa de divórcio quando o mal entrou, quando Deus já não está, quando o diabo tem um lugar lá dentro da casa. Então aí a Bíblia já dá legalidade para o divórcio, já abre as portas para o divórcio, porque onde Deus não pode estar, qual é o problema de você se separar, de você não estar junto? Agora, difícil é você querer se separar de uma pessoa que serve a Deus. Esse é assunto até para outro vídeo. Agora, mais isso aqui só. Crimes mais recentes do Código Penal é o crime de violência psicológica contra a mulher. Eu só quero que vocês lembrem que homem não pode ser vítima de violência psicológica. Somente o quê? A mulher. E por quê, professor? Porque o legislador quis, certo? O legislador disse causar dano emocional, não a alguém. Ele disse causar dano emocional a quê? A mulher. Professor, então o homem não pode sofrer dano emocional? Não, claro que pode, certo? Mas não é crime, entendeu? O que é que ele faz? Vai para uma terapia. Então, em vez de ir para a delegacia de polícia, vai para uma terapia. Já a mulher vai para a delegacia de polícia. Mulher é vítima de violência, ela pode ser vítima de violência psicológica. O homem não. O homem procura terapia, a mulher procura delegacia. É um dos crimes mais recentes do Código Penal, é o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, as leis injustas, o ativismo, a demonização, a falta de reconhecimento, o tratamento indigno, a rejeição, a falta de presunção de inocência e presunção da mulher, né, que se acha ali a vítima, coitadinha, e aí vai para a condição da arrogância, dos dramas, da mentira, e se afundar mesmo na mentira. A falta de condições, né, por que eles estão se afastando das mulheres? Por causa da falta de condição de viver ao lado de uma mulher igualitariamente, fazendo o bem um ao outro, porque foi plantado e trabalhado para que a mulher possa fazer o mal contra ele. Então, é uma proteção. Os homens não estão se afastando das mulheres, não estão fugindo das mulheres, eles estão se afastando do mal, eles estão se protegendo. É proteção, é autoproteção, autopreservação, autoconhecimento, autodesenvolvimento, um estágio a mais, né, um passo a mais na evolução masculina. Olha, o que você acha de tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui? Deixa aqui seu comentário. Conheça meus livros. Você precisa se fortalecer, precisa ter convicção na hora de falar, de fazer sua própria defesa e não permitir jamais que o inimigo venha te menosprezar, rejeitar, diminuir, porque o homem tem um valor impensável para a vida humana na face da terra. Conheça meus livros e vem fazer essa aliança, essa junção com a gente no Seja Membro. Vem com a gente está reconstruindo, reorganizando o Seja Membro. A partir de 1º de julho vai ter muita novidade, a gente vai diminuir o preço do Seja Membro, porque a gente quer continuar aqui produzindo esse material, e aí é uma forma de você nos ajudar e a gente devolver um pouquinho para você. Então, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.